Josué, capítulo 13. Tendo Josué chegado à idade avançada, o Eterno disse a ele: Você já teve uma vida longa e bem-sucedida, mas há muito território ainda a ser conquistado. São estas as terras remanescentes: todo o território dos filisteus e dos gesuritas, o território desde o rio Sior, a leste do Egito, até a fronteira de Ecrom, ao norte, o território cananeu. Havia 5 chefes filisteus em Gaza, em Asdod, em Ascalon, em Gade e em Ecrom. Também o território dos aveus ao sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara, pertencente aos sidônios, até Afeque, na fronteira dos amorreus. O território dos gibleus, todo o Líbano a leste de Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, na direção de Lebo-Hamate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu mesmo os expulsarei da presença do povo de Israel. Você precisa apenas distribuir essas terras por herança a Israel, conforme já o instruí. Comece logo. Distribua a terra por herança às 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés, com os Rubenitas e Gaditas, havia recebido sua herança das mãos de Moisés, do outro lado do Jordão. Moisés, servo do Eterno, foi quem fez a distribuição. Essa terra começava em Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e incluía a cidade no meio do vale. Abrangia o planalto desde Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava desde Esbom até a fronteira dos amonitas. Incluía também Gileade, o território do povo de Jesur e Maaca, todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salcá, todo o reino de Og de Bazã, que governava em Astarote e Edrei. Ele foi um dos últimos refaíns. Moisés os havia derrotado e conquistado sua terra. O povo de Israel nunca expulsou o povo de Jesur e de Maaca. Eles continuam vivendo na terra de Israel. Levi foi a única tribo que não recebeu herança. A herança deles eram as ofertas preparadas no fogo para o Eterno, o Deus de Israel, conforme ele havia determinado. Para cada clã da tribo de Ruben, Moisés concedeu a terra desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, incluindo o planalto próximo de Medeba, Esbom, no planalto, incluindo todas as cidades, Dibon, Bamote Baal, Bet-Baal-Meom, Jaza, Quedemote, Mefaate, Queriataim, Sibma, Zerete-Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga, e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto, todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, a quem Moisés matou na mesma ocasião em que eliminou os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, que viviam na região, todos marionetes de Seom. Além dos mortos na guerra, Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação, foi morto pelo povo de Israel. A fronteira dos Rubenitas era a margem do rio Jordão. Essa foi a herança dos Rubenitas, suas aldeias e cidades, de acordo com seus clãs. Para cada clã da tribo de Gade, Moisés concedeu o território de Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da região dos Amonitas, estendendo-se até Aroer, próximo de Rabá. O território desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até a região de Debir. No vale, Bet-Harã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, mais o restante do domínio de Seom, rei de Esbom, a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete ao norte. Essa foi a herança dos Gaditas, suas aldeias e cidades, de acordo com os seus clãs. Para cada clã da metade da tribo de Manassés, Moisés concedeu o território que se estende desde Maanaim
toda a região de Bazã, que abrange todo o reino de Og, rei de Bazã, e todos os assentamentos de Jair em Bazã, ao todo 60 cidades. Metade de Gileade, incluindo Astarote e Edrei, as cidades reais de Og em Bazã, pertence aos descendentes de Maquir, filho de Manassés, ou seja, metade da tribo dos descendentes de Maquir, de acordo com seus clãs. Essa foi a herança que Moisés distribuiu quando estava nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas Moisés não deu herança à tribo de Levi. O Eterno, o Deus de Israel, é sua herança, como ele mesmo determinou. Josué, capítulo 14. Estas são as terras distribuídas por herança ao povo de Israel na terra de Canaã. O sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de cada clã repartiram a herança. A herança foi distribuída por sorteio para as 9 tribos e meia, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Moisés havia distribuído a leste do Jordão, às 2 tribos e meia, a herança que pertencia a elas, mas não deu herança aos levitas. Uma vez que os descendentes de José foram divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim, a tribo de Levi ficou sem herança, mas eles receberam cidades para habitar, com direito a pastagens para as suas ovelhas e o seu gado. O povo de Israel cumpriu exatamente o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Eles dividiram a terra. O povo de Judá procurou Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: Sem dúvida, você deve estar lembrado do que o Eterno disse a Moisés, o homem de Deus, com respeito a você e a mim, quando ainda estávamos em Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos de idade quando Moisés me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra. Apresentei um relatório preciso e verdadeiro. Meus companheiros desencorajaram o povo, mas eu permaneci firme do lado do Eterno, meu Deus. Foi nesse dia que Moisés prometeu solenemente: você herdará a terra que seus pés pisaram. Ela será sua e dos seus descendentes para sempre, pois você é dedicado ao Eterno. Agora veja só, o Eterno me manteve vivo, como havia prometido. Já se passaram 45 anos desde que ele disse aquelas palavras a Moisés, no tempo em que Israel peregrinava no deserto. Hoje estou com 85 anos de idade. Estou tão forte quanto na época em que Moisés me enviou para espionar a terra. Ainda tenho forças para sair à guerra. Por isso, dê-me a região montanhosa que o Eterno prometeu a mim. Você mesmo ouviu o relatório e sabe que os Enaquins vivem ali, em cidades fortificadas. Se o Eterno for comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Josué o abençoou. Ele deu Hebrom por herança a Calebe, filho de Jefoné. Hebrom pertence a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até hoje, porque ele era dedicado ao Eterno, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o principal dos Enaquins. E aquele território descansou da guerra. Josué, capítulo 15. O território dos filhos de Judá, conforme os seus clãs, se estendia para o sul até a fronteira de Edom e o deserto de Zim, no extremo sul. A fronteira do sul começava na extremidade do Mar Salgado, ao sul da Baía, continuava para o sul pela subida de Acrabim e contornava Zim até o sul de Cádiz Barneia. Depois passava por Esrom, prosseguindo para Adar e fazendo uma curva em torno de Carca. Dali prosseguia até Asmon, chegava ao ribeiro do Egito e terminava no mar. Essa era a fronteira sul. A fronteira oriental, o Mar Salgado, subindo até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada do mar, na foz do Jordão, prosseguindo até Bet-Hogla, contornando ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã, filho de Ruben.
Dali a fronteira subia do vale de Acor para Debir, prosseguindo para o norte até Gilgal, do lado oposto da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Seguia as águas de En-Semes até En-Rogel. A fronteira seguia o vale Ben-Hinnom, ao longo da encosta dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Subia ao topo da montanha do lado oeste do vale de Hinnom, na extremidade norte do vale de Refaim. No topo da montanha a fronteira tomava a direção da fonte, as águas de Neftoa, seguindo pelo vale até o monte Efron, prosseguindo para Baalá, isto é, Kiriate Jearim, e em Baalá fazia outra curva até o oeste, até o monte Seir, contornando a extremidade norte do monte Jearim, isto é, Quesalon, descendo até Bet-Semes e atravessava Timna. A fronteira então seguia para o norte até a encosta de Ecrom, virava para Sicrom, passava pelo monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental, o litoral do Mar Grande. Essas eram as fronteiras em torno do povo de Judá, de acordo com os seus clãs. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte do território do povo de Judá, de acordo com a ordem do Eterno. Deu a ele Kiriate Arba, isto é, Hebron. Arba foi o antepassado de Enaque. Calebe expulsou 3 Enaquins de Hebron, Sesai, Aimã e Talmai, todos descendentes de Enaque. Dali ele marchou contra o povo de Debir, antes chamada Kiriate Sefer. Calebe disse: Darei minha filha Axa por esposa a quem atacar e conquistar Kiriate Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou. E Calebe deu a ele sua filha Axa em casamento. Quando ela chegou, ela o fez pedir ao seu pai um campo. Ela desceu do seu jumento. Calebe perguntou: O que você deseja? Ela respondeu: Dê-me um presente de casamento. Você já me deu terras desertas. Dê-me agora fontes de água. Então ele deu a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta foi a herança da tribo dos filhos de Judá, de acordo com os seus clãs. As cidades do sul da tribo de Judá, no Neguebe, ficavam perto da fronteira de Edom: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Razor Hadata, Queriote Hezron, isto é, Razor, Amã, Sema, Moladá, Hazar Gada, Esmon, Bet-Pelete, Hazar Sual, Beceba, Beziotiá, Baalá, Iim, Azen, Eltolade, Quizil, Hormá, Ziclag, Madmana, Samsana, Lebaote, Silim, Ain e Rimon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies ocidentais, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá ou Gederotaim, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Hadassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Líbina, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Aquisibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom com suas cidades e aldeias. De Ecrom a oeste do mar, todas na fronteira de Asdod com suas aldeias. Asdod com suas cidades e aldeias. Gaza
com suas cidades e aldeias até o ribeiro do Egito. O Mar Grande demarca a fronteira ocidental. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Rolom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Runta, Kiriat Arba, isto é, Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Ao todo, 10 cidades com suas aldeias. Halul, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo, 6 cidades com suas aldeias. Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim e Rabá. Ao todo, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibsan, Cidade do Sal e Engede. Ao todo, 6 cidades com suas aldeias. O povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Os jebuseus permaneceram ali misturados com o povo de Judá. Eles vivem até hoje em Jerusalém. Josué, capítulo 16. O território dos filhos de José se estendia do Jordão, próximo de Jericó, a leste da fonte de Jericó, subindo pelo deserto para o norte, pela região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, chegava ao território dos Arquitas, em Atarote. Depois descia para o oeste até o território dos Jafletitas e a região de Bet-Horon Baixa, seguindo para Gézer e terminando no mar. Essa foi a região recebida por herança pelos filhos de José, Manassés e Efraim. O território de Efraim, de acordo com os seus clãs. A fronteira de sua herança ia desde Atarote Adar, a leste, até Bet-Horon Alta, prosseguindo para o oeste até o mar. De Micmetá, ao norte, voltava para o leste até Taanate Siló, prosseguindo pelo leste até Janoa. De Janoa, a fronteira descia para Atarote e Naarate, passava por Jericó e chegava ao Jordão. De Tapua, a fronteira seguia para o oeste até o ribeiro de Caná, acabando no mar. Essa era a herança da tribo de Efraim por clãs, incluindo as cidades destinadas a Efraim da herança de Manassés, todas as cidades com suas aldeias. No entanto, eles não expulsaram os cananeus que viviam em Gézer. Os cananeus continuam vivendo entre o povo de Efraim, mas não são submetidos a trabalhos forçados. Josué, capítulo 17. Esta é a parte distribuída ao povo de Manassés, o primogênito de José. Gileade e Bazã já haviam sido entregues a Maquir, o primogênito de Manassés e pai de Gileade, porque ele se destacou como guerreiro. Então o território foi distribuído para o restante do povo de Manassés e seus clãs. Os clãs de Abiezer, Heleque, Asriel, Siquém, Hefer e Semida. Esses são os descendentes de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofeade, filho de Hefer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, apenas filhas. Elas se chamavam Maalá, Noa, Rogla, Milca e Tisra. Elas procuraram o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os líderes e disseram: O Eterno ordenou que Moisés nos desse uma herança entre nossos parentes. Manassés recebeu 10 partes, além das terras de Gileade e Bazã, a leste do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança com seus descendentes. O território de Gileade ficou para o restante do povo de Manassés.
A fronteira de Manassés se estendia desde Azer até Micmetá, do outro lado de Siquém, seguindo ao sul na direção do povo que vivia em En-Tapua. O território de Tapua pertencia a Manassés, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia a Efraim. A fronteira continuava para o sul até o ribeiro de Caná. As cidades pertenciam a Efraim, apesar de estarem entre as cidades de Manassés. A fronteira de Manassés passava ao norte do ribeiro e terminava no mar. O território ao sul pertencia a Efraim, o território ao norte a Manassés, tendo o mar como fronteira a oeste, fazendo fronteira ao norte com Azer e a leste com Issacar. Dentro do território de Issacar e de Azer, Manassés também possuía Bet-Seã, Ibleã e a população de Dor, Endor, Taanaque e Megido, com suas aldeias. A terceira da lista é Nafote. O povo de Manassés nunca conseguiu conquistar essas cidades. Os cananeus não cediam. Mas tempos depois, quando os israelitas se fortaleceram, eles submeteram os cananeus a trabalhos forçados. Entretanto, nunca se livraram deles. Os descendentes de José disseram a Josué: "Por que você nos entregou apenas um pedaço isolado de terra? Nós somos numerosos e estamos aumentando. O Eterno tem nos abençoado muito." Josué respondeu: Já que vocês são tão numerosos e acham que a região montanhosa de Efraim é muito pequena, subam à floresta e abram espaço para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Mas os descendentes de José disseram: "Não há espaço suficiente nos montes para nós. Os cananeus que vivem nas planícies, tanto os de Bet-Seã e suas aldeias, quanto os do vale de Jezreel, têm carros de ferro." Josué disse aos descendentes de José, a Efraim e Manassés: De fato, vocês são muito numerosos e poderosos. Um lote de terra não será suficiente para vocês. Vocês também receberão a região montanhosa. Por enquanto ela está coberta de floresta, mas vocês poderão limpar a terra e possuí-la de um lado a outro. Os cananeus, embora sejam poderosos e possuam carros de ferro, não poderão resistir a vocês. Josué, capítulo 18. Toda a comunidade do povo de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro. A terra estava sob o domínio deles, mas 7 das tribos de Israel ainda não haviam recebido sua herança. Josué dirigiu-se ao povo de Israel: Até quando vocês ficarão acomodados, sem disposição para conquistar a terra que o Eterno, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham a 3 homens de cada tribo para estarem sob meu comando. Eles farão um levantamento e mapearão a terra, mostrando a herança correspondente a cada tribo, e depois irão me apresentar um relatório. Eles dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará com o território ao sul, e os descendentes de José permanecerão no seu território ao norte. Vocês são responsáveis por esse levantamento, pela divisão da terra em 7 partes. Depois tragam o relatório para que eu possa distribuir a terra por sorteio na presença do Eterno. Os levitas serão os únicos que não receberão terra, porque a herança deles é o sacerdócio do Eterno. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a herança a leste do Jordão, que foi entregue a eles por Moisés, servo do Eterno. Os homens partiram. Antes de saírem para fazer o levantamento da terra, Josué tinha dado esta ordem: Vão, façam um levantamento da terra. Depois de concluído, retornem a mim aqui em Siló, para que eu distribua por sorteio as terras na presença do Eterno. Eles foram, percorreram toda a terra e a mapearam num rolo, de acordo com suas cidades. Ao regressar, apresentaram um relatório a Josué no acampamento de Siló. Josué distribuiu a terra por sorteio na presença do Eterno em Siló. Foi ali que Josué repartiu a terra para o povo de Israel, de acordo com as suas tribos.
A primeira parte saiu para a tribo de Benjamim, de acordo com seus clãs. Seu território ficava entre as terras de Judá e de José. Ao norte, a fronteira começava no Jordão, subia pela encosta norte de Jericó e descia a oeste pela região montanhosa até o deserto de Bet-Aven. Dali contornava Luz, isto é, Betel, até a encosta ao sul e descia para Atarote e Adar, até a montanha ao sul de Bet-Horon Baixa. Ali do lado ocidental, a fronteira virava para o sul da montanha que fica ao sul de Bet-Horon e terminava em Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim, cidade que pertence a Judá. Essa era a fronteira ocidental. A fronteira sul começava na extremidade de Kiriat Jearim, seguindo a oeste até a fonte de Neftoa. Depois descia para o sopé da montanha defronte do vale de Ben-Rinom, pela encosta norte do vale de Refaim, descendo ao vale de Rinom, logo ao sul da encosta dos Jebuseus, seguindo até En-Rogel. Dali fazia uma curva ao norte para En-Semes e Gililote, defronte do Estreito Vermelho, Adumim, descendo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Continuava pela encosta norte de Bet-Arabá e descia para o vale da Arabá. Depois seguia pela encosta norte de Bet-Hogla e terminava na baía norte do Mar Salgado, na extremidade sul do Rio Jordão. Essa era a fronteira sul. A fronteira oriental era o Jordão. Essa foi a herança do povo de Benjamim, de acordo com seus clãs, demarcada por todos os lados por essas fronteiras. As cidades da tribo de Benjamim, de acordo com seus clãs, eram Jericó, Bet-Hogla, Emeque-Quizis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, isto é, Jerusalém, Gibeia e Kiriat Jearim, 14 cidades com suas aldeias. Essa foi a herança de Benjamim, de acordo com os seus clãs. Josué, capítulo 19. A segunda parte saiu para Simeão e seus clãs. A herança deles estava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Moladá, Hazar-Sual, Balá, Azem, Eutolabe, Betur, Horma, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com suas aldeias e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Baalat-Beer, a Ramá do Negueb. Essa foi a herança da tribo de Simeão, de acordo com seus clãs. A herança de Simeão estava dentro do território de Judá, porque Judá havia recebido mais do que precisava. Por isso a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro de Judá. A terceira parte saiu para Zebulon e seus clãs. A fronteira de sua herança ia até Saride. Seguia para o oeste até Maralá. Encontrava-se com Dabesete, indo até o ribeiro defronte de Joquineão. Do outro lado de Saride, a fronteira seguia a leste, na direção do nascente, até a fronteira de Quislote-Tabor. Continuava até Daberate e subia até Jafia. Prosseguia para leste até Gat-Hefer e Et-Cazim, chegando até Rimon, e virava em direção a Neá. Dali a fronteira contornava ao norte de Hanatom e terminava no vale de Ifta-El. Incluía Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Essa foi a herança dos clãs de Zebulon,
as cidades com suas aldeias. A quarta parte saiu para Issacar e os seus clãs. Seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes. Terminava no Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Essas cidades com suas aldeias foram a herança da tribo de Issacar, de acordo com seus clãs. A quinta parte saiu para a tribo de Azer e seus clãs. Seu território incluía Reucate, Hali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. A fronteira ocidental chegava até o Carmelo e Sior-Libnate. Depois virava para leste na direção de Bet-Dagon, chegando até Zebulon e o vale de Ifta-El. Depois seguia para o norte até Bet-Emeque e Neiel, passando à esquerda por Cabul. Prosseguia para Hebron, Reobe, Ramon e Caná, até a grande Sidom. A fronteira contornava de volta para Ramá até a cidade fortificada de Tiro. Virava em direção a Rosa e terminava no mar, na região de Aksibe, Umá, Afeque e Reobe. 22 cidades com suas aldeias. Essas cidades e aldeias foram a herança da tribo de Azer, de acordo com seus clãs. A sexta parte saiu para Naftali e seus clãs. Sua fronteira começava em Relefe e no carvalho de Zaanim, passando por Adame Neguebe e Jabneel, até Lacum, terminando no Jordão. A fronteira voltava para o oeste, passando por Asnote e Tabor, chegando até Rucoque. Fazia divisão com Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Iron, Migdal-El, Horem, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades com suas aldeias. Essa era a herança da tribo de Naftali, as cidades com suas aldeias, de acordo com seus clãs. A sétima parte saiu para Dan. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elom, Tímina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com a região defronte de Jope. Mas a tribo de Dan não conseguiu expulsar os ocidentais, os amorreus, que os empurraram para as regiões montanhosas. Os ocidentais os mantinham longe das planícies, por isso o território deles era muito pequeno. Então o povo de Dan atacou Lezem. Eles a conquistaram, mataram os habitantes e se estabeleceram ali. Eles mudaram o nome de Lezem para Dan, em homenagem ao seu antepassado. Essa foi a herança da tribo de Dan, de acordo com seus clãs, as cidades com suas aldeias. Eles terminaram a partilha da terra como herança e a fixação das fronteiras. O povo de Israel, então, cedeu uma parte da herança deles para Josué, filho de Num. Em obediência à palavra do Eterno, eles deram a cidade de Timnat-Sera, a pedido dele, na região montanhosa de Efraim. Ele reedificou a cidade e passou a residir ali. Essa foi a herança que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs distribuíram por sorteio às tribos de Israel em Siló, na presença do Eterno, à entrada da tenda do encontro. Assim, eles concluíram a partilha da terra. Josué, capítulo 20. Então o Eterno disse a Josué: Diga ao povo de Israel:
Estabeleçam cidades de refúgio, conforme instruí vocês por meio de Moisés, para que qualquer pessoa que matar alguém acidentalmente, isto é, sem intenção, possa fugir e se proteger contra o vingador. A pessoa que fugir para se refugiar numa dessas cidades ficará à porta da cidade e apresentará seu caso às autoridades do lugar. Esses líderes acolherão a pessoa na cidade, providenciando um local para ela morar. Se o vingador vier em busca do homicida, os líderes da cidade não deverão entregar seu protegido a ele, pois não houve intenção de matar, nem havia histórico de ódio contra o companheiro morto. O homicida poderá permanecer na cidade até ser julgado diante da comunidade, ou até a morte do sacerdote principal. Depois disso, poderá retornar para casa, para a cidade da qual fugiu. Eles separaram Quedes na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, estabeleceram Bézer, no planalto deserto da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades designadas para o povo de Israel e para todo estrangeiro residente. Enfim, para qualquer um que matasse alguém sem intenção. Ele poderia fugir para ali, evitando ser morto pelas mãos do vingador antes do julgamento perante a comunidade. Josué, capítulo 21. Os chefes dos clãs dos levitas foram procurar o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das outras tribos do povo de Israel. Isso aconteceu em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: O Eterno deu ordens a Moisés para que vocês nos dessem algumas cidades nas quais pudéssemos viver e pastagem para o nosso gado. Então o povo de Israel, da própria herança, deu aos levitas, conforme o Eterno havia ordenado, as seguintes cidades, com suas respectivas pastagens. O sorteio contemplou em primeiro lugar os clãs dos coatitas. Assim, os levitas descendentes do sacerdote Arão receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, Azer, Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. As famílias de Merari receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel cedeu por sorteio essas cidades com suas pastagens aos levitas, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Das tribos de Judá, Simeão e Benjamim, eles designaram as seguintes cidades, mencionadas individualmente, destinadas aos descendentes de Arão das famílias do clã dos coatitas, da tribo de Levi, porque a primeira divisão saiu para eles. Quiriate Arba. Arba foi o antepassado de Enaque, isto é, Hebrom, nas montanhas de Judá, com acesso às pastagens ao seu redor. Os campos da cidade e as terras desocupadas, eles já tinham dado a Caleb, filho de Jefoné. Aos descendentes do sacerdote Arão, deram Hebrom, cidade de refúgio, Líbna, Jatir, Estemoa, Rolom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, todas com as suas pastagens, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeon, Geba, Anatote e Almon, com as suas pastagens, 4 cidades. Foram no total 13 cidades e pastagens para os sacerdotes descendentes de Arão. O restante das famílias dos coatitas da tribo de Levi recebeu suas cidades por sorteio da tribo de Efraim. Siquém, cidade de refúgio. Nas montanhas de Efraim, Gézer, Quibzaim e Bet-Horon, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam Elteque, Gibeton,
Aijalon e Gat-Rimon, com as suas pastagens, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gat-Rimon, com as suas pastagens, 2 cidades. Ao todo, 10 cidades com as suas pastagens foram entregues ao restante das famílias dos coatitas. Os clãs gersonitas da tribo de Levi receberam da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio, e Besterá, com as suas pastagens, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizion, Daberate, Jarmute e En-Ganim, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Azer, Misal, Abdon, Helcate e Reobe, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio, Ramote-Dor e Cartã, com suas pastagens, 3 cidades. Para os gersonitas e seus clãs, 13 cidades com as suas pastagens. Os clãs meratitas, o restante dos levitas, receberam da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá, Dímina e Naalau, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote em Gileade, cidade de refúgio, Manaim, Resbom e Jazer, com as suas pastagens, 4 cidades. Todas essas cidades foram distribuídas por sorteio para os meratitas, o restante dos levitas, 12 cidades. Os levitas receberam 48 cidades com as suas pastagens dentro do território do povo de Israel. Cada uma das cidades tinha pastagens ao redor. Assim o Eterno deu a Israel toda a terra que ele havia prometido em juramento aos seus antepassados. Eles tomaram posse da terra e sentiram-se em casa ali. O Eterno lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido por juramento aos antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir a eles. O Eterno entregou todos os inimigos nas mãos dos israelitas. Nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram. Josué, capítulo 22. Josué chamou os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse: Vocês cumpriram tudo que Moisés, servo do Eterno, ordenou e obedeceram a tudo o que ordenei. Todo esse tempo até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos. Puseram o ombro debaixo da carga que o Eterno, seu Deus, designou a vocês. Agora, o Eterno concedeu descanso aos seus irmãos como havia prometido. E vocês já podem voltar para casa, para o território da sua herança que Moisés, o servo do Eterno, deu a vocês do outro lado do Jordão. Apenas prestem atenção nisto. Sejam vigilantes em guardar o mandamento e a revelação que Moisés nos deixou. Amem ao Eterno, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos. Apeguem-se a ele e sirvam-no com todas as suas forças e com tudo que possuem. Depois de falar, Josué os abençoou e os despediu. Eles retornaram para casa. Moisés tinha dado à meia tribo de Manassés uma parte de Bazã. A outra metade, Josué deu terras entre seus irmãos, a oeste do Jordão. Ao mandá-los de volta para sua herança, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa. Vocês estão voltando com muita riqueza. Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam essa riqueza com seus amigos e familiares, todo o despojo dos inimigos. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés deixaram o povo de Israel em Siló, na terra de Canaã, para voltar a Gileade, a terra de sua propriedade,
que receberam por ordem de Moisés, conforme o Eterno havia ordenado. Eles chegaram a Gililote, à margem do Jordão, na terra dos cananeus. Ali os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar na margem do Jordão, um altar enorme. O povo de Israel ficou sabendo da construção do altar e não gostou. O que é isso? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar em Gililote, na beira do Jordão, voltado para a terra de Canaã do lado israelita. Sem mais demora, a comunidade inteira uniu forças em Siló para guerrear contra eles. Eles enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, na terra de Gileade. Ele foi acompanhado de 10 líderes, um de cada tribo, chefes de suas famílias. Eles representavam as divisões militares de Israel. Eles procuraram os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disseram: Toda a comunidade do Eterno quer saber que violação é essa que cometeram contra o Deus de Israel, desviando-se do Eterno e construindo um altar para vocês, um ato ostensivo de rebeldia contra o Eterno. Não bastou o pecado de Peor? Vejam, até hoje não nos livramos disso. Ainda sofremos as consequências da praga que caiu sobre a comunidade do Eterno. E agora vocês estão abandonando o Eterno. Se hoje vocês se rebelarem contra o Eterno, amanhã ele derramará a sua ira sobre todos nós, sobre toda a comunidade de Israel. Se vocês acham que o território de vocês não está santificado, se existe alguma contaminação, voltem para a terra do Eterno, em que está a sua habitação, e tomem terras ali. Mas não se revoltem contra o Eterno, nem contra nós, construindo outro altar além do altar do Eterno, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, violou a santa condenação, não veio a ira de Deus contra toda a comunidade de Israel? Ele não foi o único a morrer por causa do seu pecado. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés responderam aos líderes das tribos de Israel: O Deus dos deuses é eterno. O Deus dos deuses é eterno. Ele sabe e mostrará a Israel se o que estamos fazendo é uma traição contra o Eterno. Se for, não se preocupem em nos salvar. Que o Eterno decida se construímos para nós um altar no ato de rebeldia contra ele. Se foi para oferecer ofertas queimadas, ofertas de cereais e ofertas de paz. Não é isso. Erigimos o altar por precaução. Nossa preocupação é que um dia os seus descendentes digam aos nossos: vocês não têm nenhuma relação com o Eterno, Deus de Israel. O Eterno estabeleceu o Jordão como fronteira entre nós e vocês. Vocês, Rubenitas e Gaditas, não têm parte com o Eterno. Assim, os seus descendentes poderão fazer que os nossos deixem de adorar ao Eterno. Foi por esse motivo que decidimos construir o altar. Não para apresentar ofertas queimadas, nem para sacrifícios. Construímos o altar como testemunho entre nós, vocês e os nossos descendentes. Um testemunho do altar em que adoramos ao Eterno em sua habitação sacra, com nossas ofertas queimadas, sacrifícios e ofertas de paz. Dessa maneira, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Eterno. Dissemos para nós mesmos: se no futuro alguém nos afrontar, ou a nossos descendentes, responderemos: veja este modelo do altar do Eterno que nossos antepassados construíram. Não serve para ofertas queimadas nem sacrifícios. É um testemunho de nossa união com vocês. A última coisa que desejamos é nos rebelar ou nos afastar do Eterno. Nunca imaginamos construir um altar para apresentar ofertas queimadas ou ofertas de cereal para concorrer com o altar do Eterno que fica diante da sua habitação sacra. O sacerdote Finéias, todos os líderes da comunidade e os chefes das divisões militares de Israel, que também estavam presentes, ouviram o argumento dos Rubenitas, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, e ficaram satisfeitos.
O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse a Ruben, Gade e Manassés: Estamos convencidos de que o Eterno está conosco, já que vocês não foram infiéis a ele. Vocês salvaram o povo de Israel da disciplina do Eterno. Dito isso, Finéias deixou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, de Gileade, e voltou com os líderes que o acompanhavam para a terra de Canaã, para o povo de Israel, e apresentaram um relatório completo. O povo ficou satisfeito com o relatório. Israel louvou a Deus, e ninguém mais falou em atacar e destruir a terra dos Rubenitas e Gaditas. Ruben e Gade deram este nome ao altar: um testemunho entre nós. Somente o Eterno é Deus. Josué, capítulo 23. Passado muito tempo desde que o Eterno tinha dado descanso a Israel de todos os inimigos ao redor, quando Josué já estava em idade avançada, ele convocou toda a comunidade de Israel, os anciãos, as autoridades, os juízes e os oficiais, e disse: Estou velho. Já vivi muito. E vocês viram tudo que o Eterno fez a essas nações por amor de vocês. Ele fez isso porque é o Eterno, o Deus de vocês. Ele lutou por vocês. Fiquem atentos. Designei a vocês por sorteio as nações que ainda permanecem no território das tribos e também as nações que já eliminei, desde o Jordão até o Mar Grande a oeste. O Eterno, seu Deus, os eliminará de sua presença, até que não reste nenhuma delas, e vocês possuam a terra das nações, como ele prometeu a vocês. Agora sejam fortes e constantes. Obedeçam a tudo que está escrito no livro da revelação de Moisés. Não omitam nenhum detalhe. Não se misturem com as nações que ainda estão ao redor de vocês. Nem sequer mencionem o nome dos seus deuses ou jurem por eles. De maneira alguma, adorem ou invoquem o nome deles. Apeguem-se ao Eterno, seu Deus, como vocês têm feito até agora. O Eterno expulsou nações poderosas da presença de vocês. Até agora, ninguém conseguiu derrotá-los. Pensem bem. Um de vocês, sozinho, conseguia afugentar 1000 deles. Isso porque o Eterno é o Deus de vocês. Ele luta por vocês como prometeu. Por isso, dediquem-se de corpo e alma a isto. Amem ao Eterno, seu Deus. Porque se vocês se desviarem e começarem a se juntar com as nações que permanecem entre vocês, casando-se e fazendo negócios com elas, tenham certeza de que o Eterno não as expulsará daqui, e elas só causarão problemas a vocês. Serão como chicotadas nas costas e areia nos olhos de vocês. Por isso, vocês mesmos devem expulsá-las desta boa terra concedida pelo Eterno. Como vocês podem perceber, estou indo para onde todos nós um dia iremos. Mas estejam certos de que as boas promessas do Eterno, seu Deus, foram cumpridas até o último detalhe. Nada ficou sem se cumprir, sequer uma palavra. Mas assim como todas as boas promessas do Eterno se cumpriram, ele também cumprirá todas as maldições, até que não reste um único israelita nesta boa terra, se vocês se desviarem do caminho da aliança do seu Deus, o caminho que ele ordenou, e começarem a servir e adorar outros deuses, pois a ira do Eterno se acenderá contra vocês. E ninguém sobreviverá. Não haverá nem sinal de que vocês estiveram nesta terra. Josué, capítulo 24. Josué convocou todas as tribos de Israel e as reuniu em Siquém. Ele convocou os anciãos, as autoridades, os juízes e os oficiais.
e eles se apresentaram a Deus. Então Josué se dirigiu a todo o povo. É isto que o Eterno, o Deus de Israel, diz. Muito tempo atrás, os antepassados de vocês, Terá e seus filhos Abraão e Naor, viviam a leste do rio Eufrates. Eles adoravam outros deuses. Mas tirei o seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates. Levei-o até Canaã e multipliquei os seus descendentes. Eu dei a você Isaque como filho, e a Isaque dei Jacó e Esaú. Deixei Esaú viver nas montanhas de Seir, mas Jacó e seus descendentes foram para o Egito. Depois enviei Moisés e Arão. Feri cruelmente o Egito com pragas e tirei vocês de lá. Tirei seus antepassados do Egito. Quando chegaram ao mar, os egípcios vieram furiosos atrás de vocês, com carros e com toda a cavalaria, até a margem do Mar Vermelho. Então vocês clamaram ao Eterno, e ele pôs uma nuvem entre vocês e os egípcios. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo, e eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão, e os amorreus os atacaram. Mas eu lutei por vocês, e vocês tomaram posse da terra deles. Eu os destruí para vocês. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, apareceu. Ele era rei de Moabe e se preparou para atacar Israel, enviando Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Mas Balaão acabou abençoando vocês repetidamente, porque eu os livrei. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os líderes de Jericó se ajuntaram contra vocês, bem como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespas contra eles, e elas expulsaram os 2 reis amorreus. Fizeram um serviço por vocês. Vocês não precisaram levantar sequer um dedo. Dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram, cidades que não edificaram. Agora estão vivendo nas suas cidades e se alimentando de vinhas e olivais que não plantaram. Portanto, temam o Eterno. Sirvam a Ele com fidelidade. Eliminem os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Vocês servirão ao Eterno. Mas, se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, então escolham a um Deus a quem preferem servir. Façam isso ainda hoje. Escolham a um dos deuses que seus antepassados adoraram na terra além do Eufrates, ou um dos deuses dos amorreus, aqui mesmo onde vocês estão vivendo. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Eterno. O povo respondeu: Nunca abandonaremos o Eterno. Nunca. Nunca deixaremos o Eterno para servir a outros deuses. O Eterno é o nosso Deus. Ele tirou nossos antepassados do Egito e da escravidão. Ele realizou todos aqueles milagres diante de nós. Ele cuidou de nós por todo o caminho que percorremos e por todas as nações pelas quais passamos. Por amor de nós, Ele expulsou todas as nações, os amorreus e todas as demais que viviam nesta terra. Conte conosco. Nós também vamos servir ao Eterno. Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: Vocês não são capazes. Vocês não podem servir ao Eterno. Ele é Deus santo. Ele é Deus zeloso. Ele não suportará a sua prevaricação e os seus pecados. Quando vocês abandonarem o Eterno para servir aos deuses estrangeiros, Ele castigará vocês com rigor. Ele aniquilará vocês depois de todo o bem que fez a Israel. Mas o povo retrucou: Não, não. Vamos servir ao Eterno. Então Josué declarou a todo o povo: Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Eterno. Eles responderam: Sim, somos testemunhas. Josué disse:
Agora destruam todos os deuses estrangeiros que estão com vocês. Confessem com toda a convicção o Eterno, o Deus de Israel. O povo respondeu a Josué: Nós serviremos ao Eterno. Tudo o que ele mandar, obedeceremos. Naquele dia em Siquém, Josué firmou uma aliança com o povo. Ele a tornou oficial, registrando por escrito todos os termos. Josué escreveu todas as instruções e regulamentações no livro da revelação de Deus. Depois, pegou uma grande pedra e a colocou debaixo do carvalho que estava perto do santuário do Eterno. Josué disse a todo o povo: Esta pedra é uma testemunha contra nós. Ela ouviu todas as palavras que o Eterno disse a nós. É uma testemunha permanente contra vocês, para que não sejam infiéis a Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a terra da sua herança. Depois de todas essas coisas, Josué, filho de Num, servo do Eterno, morreu. Ele tinha 110 anos de idade. Eles o sepultaram na terra de sua herança, em Timnat-Sera, nas montanhas de Efraim, no norte do monte Gaás. Israel serviu ao Eterno durante a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele, aqueles que haviam testemunhado tudo que o Eterno tinha feito por Israel. Os ossos de José, trazidos do Egito pelo povo de Israel, foram enterrados em Siquém, no terreno que Jacó tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém. Ele o comprou por 100 moedas de prata. Ele pertence à herança da família de José. Aconteceu também que morreu Eleazar, filho de Arão. Eles o sepultaram em Gibeá, que tinha sido entregue a seu filho Finéias, nas montanhas de Efraim.